Isabel Mega, pesquisa que cai como uma bomba, minha parceira, no Palácio do Planalto, deixa todo mundo agoniado, buscando entender o que está acontecendo. A gente vem trazendo, Isabel, já há algum tempo, alguns elementos levantados ali pelo entorno do presidente da República. Lula tem uma preocupação sensível com a economia, sobretudo com o endividamento, com a taxa Selic, com as bets, com a comunicação e assim vai. Isabel, quero te ouvir um pouco sobre também Flávio Bolsonaro, que na visão dos aliados do senador explica essa crescente. Boa tarde. Oi, Tainá. Boa tarde para você em São Paulo. Boa tarde para todo mundo que está com a gente em mais um Bastidores. A veia da economia ajuda a explicar esses dados que são muito ruins para o presidente Lula, né, Tainá? Se tinha ou uma expectativa de manter uma certa estabilidade ou de pelo menos começar uma percepção de que as coisas estão melhorando na medida em que o governo vai aumentando o tom do discurso, olhando para pontos específicos que estão relacionados com a pesquisa. Por exemplo, a gente está vendo o presidente Lula dar diversas entrevistas nas últimas semanas e batendo muito na tecla de que é preciso olhar para a questão do endividamento, é preciso olhar para a relação disso com as bets. Então, tem um diagnóstico já feito pelo Palácio do Planalto de que a economia é um gargalo da vez, mas o governo ainda não está conseguindo resolver isso de uma maneira em que se materialize em uma recuperação do presidente da República. E dessa vez, a Genial Quest traz, portanto, uma ultrapassagem de Flávio Bolsonaro em relação à margem de erro. Sim, está tudo dentro da margem de erro, mas numericamente é a primeira vez que a Genial Quest traz, portanto, o Flávio Bolsonaro avançando. E a preocupação é até onde vai esse avanço. Quando a gente conversa com membros do Partido dos Trabalhadores que estão mergulhados já nessa pré-campanha do presidente Lula, eles apostam que esse cenário não é muito diferente de outros cenários em que Lula começava atrás, mas depois, quando a campanha ia engrenando, eles conseguiam recuperar um potencial de intenção de voto no presidente da República. Dizem que também tem muito ainda a ser explorado em potencial de telhado de vidro de Flávio Bolsonaro, que a campanha não começou, que a exploração, por exemplo, de entrevistas do presidente Lula, de debates contra Flávio Bolsonaro, pode render bastante mídia positiva para o presidente da República. Mas tem esses temas da economia, essa percepção de que o preço dos alimentos está alto, de que o brasileiro está endividado e o brasileiro faz uma correlação disso diretamente com o governo federal. Não é um cenário que o brasileiro vai atrelar, por exemplo, a um governador, a um prefeito. Não, isso escala para o presidente da República. Então, representa, sim, um fator de mais atenção para o governo nesse momento, de tentar trabalhar melhor essas pautas. A gente vem falando bastante sobre as iniciativas, por exemplo, de saque do FGTS, para você dar uma resposta às dívidas, a esse desenrola 2.0, vários fatores que estão sendo levantados. Mas o efeito desses anúncios ainda não está sendo sentido. Então, isso, na prática, ajuda bastante o lado de Flávio Bolsonaro, que vai alavancando esse tema também da economia, porque percebeu que ali tem um gargalo a ser preenchido neste momento para conseguir ampliar essa margem de vantagem em relação ao presidente Lula.